Senhor. Mateus 13, 24. Outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. Então, vindo os servos do dono da casa, lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde vem, pois, o joio? Ele, porém, lhes respondeu: um inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: queres que vamos e arranquemos o joio? Não, replicou ele, para que ao separar o joio não arranqueis também com ele o trigo. Deixai-os crescer juntos até a colheita. E no tempo da colheita, direi aos ceifeiros: ajuntai primeiro o joio, atai-o em feixes para ser queimado, mas o trigo recolhei-o no meu celeiro. Verso 36. Então, despedindo as multidões, foi Jesus para casa, e chegando-se a ele, os seus discípulos disseram: explica-nos a parábola do joio do campo. E ele respondeu: o que semeia a boa semente é o Filho do homem. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno. O inimigo que o semeou é o diabo. A ceifa é a consumação do século, e os ceifeiros são os anjos. Pois assim como o joio é colhido e lançado ao fogo, assim será na consumação do século. Mandará o Filho do homem os seus anjos, que ajuntarão do seu reino todos os escândalos e os que praticam a iniquidade, e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Que Deus nos abençoe na meditação da sua palavra. Hoje pela manhã nós ouvimos um pouquinho na palavra que o presbítero Rômulo trouxe sobre o dia da igreja perseguida, que foi domingo passado. E aí falando sobre a Coreia do Norte, como os cristãos são perseguidos e alguns pagam com a própria vida. São verdadeiramente, como o texto que foi lido hoje pela manhã, fiéis, são fiéis até a morte, porque estão dispostos a morrer por causa do nome do Senhor Jesus. E a gente ouve falar da perseguição aos cristãos em vários países do mundo. Mas não é somente o tipo de perseguição física que temos que lidar. Você vai perceber que nós temos que lidar com uma perseguição que não é física. Uma perseguição ideológica, uma perseguição que vai no aspecto dos conceitos, dos valores, da cultura. O evangelho que vai contra a cultura do nosso tempo. Existe um grande debate a respeito da evangelização aos índios, aos povos indígenas. Até onde o cristianismo vai, até onde ele intervém, e há grandes debates a respeito disso, porque existem algumas coisas que são culturais para os índios. Mas é importante dizer que a cultura também expressa pecado, seja a cultura do homem branco, seja a cultura do índio, a cultura de qualquer povo também está sujeita à falha, está sujeita ao mal, está sujeita ao pecado, e nós temos que lidar com isso. Então o evangelho ele caminha na contramão do mundo, onde a sociedade diz isso aqui é certo e o evangelho diz isso é errado. Onde o coração do ser humano diz eu quero dessa maneira e o evangelho e a palavra de Deus diz eu quero dessa maneira. Então não basta, a gente não ouve falar e não lida apenas com a perseguição física, mas com essa perseguição em todos os lugares onde nós nos encontramos, onde os discípulos de Jesus estão. E é até estranho pensar num discípulo de Jesus que nunca passou nenhuma situação assim, no trabalho, onde os colegas fizeram lá um sorrisinho, chacota porque você se posicionou de uma maneira.
É triste quando algumas pessoas falam: eu não sabia que você era crente. Isso é perigoso, né? Mas você é crente? Eu nem notei. Isso é muito complicado, né? E aí você liga a TV, aí você... Hoje com a globalização e a internet, a gente fica sabendo e recebe tantos vídeos que a gente não tem coragem de assistir até o final. De perseguição aos cristãos, de pessoas matando os cristãos, isso não sai na mídia. E a gente vê pastores, evangélicos e tantas pessoas pagando um preço por serem fiéis ao Senhor. Tem muita gente evangélica que não é discípula de Jesus. Mas tem muita gente séria. Tem muita gente andando em obediência, pagando um preço para ser fiel a Jesus até a morte. Então, quando a gente vê tanta coisa errada, tanta maldade, tanta perseguição na forma de pensar, na cultura, não apenas a perseguição física, tem hora que a gente fica cansado de nadar contra a maré. Você está na contramão do mundo. E será que você não fica cansado? Será que vale a pena ser discípulo de Jesus no meio dessa geração que ninguém pensa, ninguém, força de expressão, nós estamos aqui, né? Ninguém pensa em Deus, ninguém quer seguir a Jesus de verdade. E às vezes você pode ter essa sensação, eu acho que todo discípulo de Jesus tem essa sensação em algum momento, você se sente sozinho. Parece que você é o único que consegue pensar em Deus, o único que consegue olhar para os valores cristãos. E aí você se sente cansado de estar nadando contra a maré. Quero dizer para você que isso faz parte do reino de Deus. Depois que Jesus conta a parábola, que foi domingo passado, nós meditamos na parábola do semeador, à noite. E aí Jesus ele diz, olha, uma semente caiu, a semente que é a palavra de Deus, caiu à beira do caminho, a outra caiu entre as pedras, outra caiu entre os espinhos e outra caiu num solo bom. E aí a gente fica naquela tentação, quem é o solo bom que tem a semente boa? É aquele que produziu frutos a 30, a 60 e a 100 por um. E a gente quer diagnosticar o terreno, a gente quer diagnosticar o coração, e não apenas diagnosticar se é um coração cheio de pedras, que está preso pelas preocupações da vida, ou se é um coração cheio de espinhos, que está sujeito e rendido aos prazeres da carne. Nós tentamos fazer essa avaliação e analisar quem é de Deus e quem não é de Deus. E para que nós deixássemos isso de lado, Jesus conta a parábola do trigo e do joio. Jesus diz, é uma realidade, no campo que é o mundo, ou a igreja visível, você vai encontrar trigo, você vai encontrar joio. Pela dificuldade que algumas pessoas têm, de alguns evangélicos têm, de compreender essa realidade, de que nem todo mundo que diz, como Jesus mesmo diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, nem todos aqueles que levantam as mãos e cantam louvores para Deus, porque fazem isso da boca para fora, não têm um coração rendido em fé verdadeira, em fé salvadora ao Senhor Jesus Cristo. É importante que a gente saiba disso. Por que isso é importante? Porque no momento em que você passar alguma desilusão com a igreja visível, com a instituição igreja, você vai lembrar que essa igreja visível, que está no campo, o campo é o mundo, o campo é o lugar onde o Filho do Homem, que é Jesus, essa parábola é fácil porque o próprio Senhor Jesus mostra claramente quais são todos os elementos dessa parábola. O Filho do Homem é o próprio Senhor Jesus, e é Ele quem semeia a boa semente, diferente da parábola do semeador, em que a semente é a palavra. A boa semente na parábola do trigo e do joio são os filhos do reino, são os discípulos de Jesus, aqueles que receberam a palavra, aqueles que receberam o evangelho e são enviados e deixados neste mundo para fazer a diferença. Por isso, ao pregar o Sermão da Montanha, depois das bem-aventuranças, na altura do versículo 13 de Mateus capítulo 5, Jesus está ensinando, vocês são o sal da terra e vocês são a luz do mundo. O sal tem que fazer a diferença, tem que salgar, tem que impedir o apodrecimento do mundo.
E a luz precisa brilhar no lugar certo, para que as pessoas vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai que está nos céus. Jesus está falando sobre o reino dele, está falando sobre como ele age, o que acontece. E para os discípulos que teriam que lidar com a presença do joio, com a presença dos filhos do maligno, Jesus dá uma esperança. Olha, um dia, vai chegar um dia, em que os anjos de Deus vão descer com Jesus quando ele voltar. E ele vai reunir todo o joio, todos os filhos do maligno, num canto. E vai lançar eles no lago de fogo e enxofre. E ali então, os filhos de Deus estarão separados para sempre do mal. Então Jesus ele lembra aos discípulos, naquele momento, ali em que eles estavam vivendo, pensando no reino de Deus, nas dificuldades em permanecerem no Senhor, Jesus lembra da vitória que ele daria aos seus discípulos sobre o mal. Eu sei que cada um de nós aqui temos as nossas expectativas com respeito a vitórias. Tem gente que quer vencer na vida, tem um bom trabalho, tem gente que quer vencer lá conquistando os estudos, faculdade, pós-graduação, MBA e tantas outras coisas mais, doutorado, pós-doutorado. Tem gente que quer alcançar esse sucesso. Tem gente, para algumas pessoas a vitória é estar bem de saúde, para outras pessoas vitória é ter a família estruturada. Mas a palavra de Deus nos ensina que a vitória do reino de Deus para nós, Deus em seu reino, a vitória que Ele tem para cada um de nós é a vitória sobre o mal, é a vitória sobre o diabo, é a vitória sobre o maligno, a vitória sobre os filhos do maligno. E isso abre a nossa cabeça, abre a nossa mente, aumenta a nossa perspectiva, além daquilo que a gente consegue perceber naturalmente, daquilo que o homem natural percebe, porque nos aponta para uma realidade que é espiritual. Se manifesta no campo físico, no campo material, mas ela é vivida e arquitetada no plano espiritual, num plano sobrenatural, onde naturalmente a gente não está atento. Então Jesus vai dizer, olha, vitória, vai haver um tempo em que eu vou trazer a vitória sobre o mal, e vou lançar para longe todos aqueles que não são meus. E quando ele fala sobre essa verdadeira vitória, que não é a vitória sobre as coisas dessa vida, mas a vitória sobre o maligno, a vitória sobre os filhos do maligno, ele vai nos lembrar, e isso nos lembra, que a despeito dessa vitória que nos aguarda no final, ele não nos isenta da presença do mal neste mundo. Você vai ter que lidar com o mal. Você vai ter que andar, suportar, eu ia falar andar junto, isso pode ter duas conotações, pode ter outra conotação, né? Você tem que suportar a companhia do mal no mundo. Saber disso. Porque onde você está tentando semear o bem, fazer a vontade de Deus, ser luz de Jesus neste mundo, ser sal nesta terra, com certeza vai haver a presença também do maligno, tentando destruir. Jesus ele ensina lá em João capítulo 10, verso 10, que o diabo veio para matar, roubar e destruir. E aí nós pensamos que algumas situações que acontecem na nossa vida, embora eu diria que a maioria são erros nossos, e a gente vai sofrer as consequências desses próprios erros, mas em outros momentos, o maligno aproveita algumas situações e semeia coisas ruins, e a gente vai, porque Tiago ele ensina que ninguém é tentado senão pela sua própria cobiça, e essa que uma vez o atrai, seduz e o atrai, e quando consumamos, atendemos o nosso desejo, a nossa cobiça, nós pecamos, e isso traz morte, separação de Deus. Então é importante que a gente esteja atento, que enquanto você está aqui buscando a Deus, enquanto você busca a presença de Deus, acredito que todos os cristãos já passaram por isso em algum momento. Enquanto você está aqui buscando ao Senhor, não esqueça, você tem um inimigo trabalhando para que você não esteja aqui, para que você não se sinta motivado a continuar aqui. Nesse tempo, como pastor, já ouvi muitas vezes, você já tem
talvez você já tenha vivenciado isso. Você começou a buscar o Senhor, você começou a ler a Bíblia, você começou a orar, você começou a ir à igreja, tudo começou a dar errado. Pareceu que tudo andou para trás ao invés de dar certo. Aí você se questionou: Senhor, tem alguma coisa errada, agora que eu estou indo à igreja, agora que eu estou buscando o Senhor, agora que eu estou tentando fazer a Tua vontade, as coisas do mundo estão virando de cabeça para baixo para mim. O Filho do Homem semeou a boa semente no campo dele, e de noite veio um inimigo e semeou também o joio. Então o verso de número 24 e o verso de número 25, Jesus nos ensina que nós vamos ter que lidar com o mal, que nós vamos ter que lidar com a maldade das pessoas, que nós vamos ter que lidar com a mentira, com a morte, com o assassinato, que nós vamos ter que lidar com a traição, que nós vamos ter que lidar com as decepções. E compreender isso é importante, porque quando você estiver diante dessas situações, você precisa lembrar que isso é real, isso é natural nesse mundo. Seguir Jesus e ser discípulo de Jesus não te isenta de traições, de mentiras, de maldade, de engano. Não te isenta de nada disso. A grande diferença é o que você vai fazer com isso, qual será a sua reação diante do mal, qual será a sua reação diante da maldade deste mundo. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 12, na altura do verso 18, 19, ele vai ensinar: olha, não te deixes vencer com o mal, vença o mal com o bem. Mas o inimigo que semeia o joio, que semeia a maldade, que semeia aquilo que é ruim, ele sabe o nosso ponto fraco. E aí nos tenta então. Nos tenta para que, seduzidos pela nossa própria fraqueza, incorramos no laço dele. E aí você precisa em todo tempo estar atento, pensando em não cair, pensando em permanecer no Senhor e ser fiel a Ele, e não se deixar seduzir por um caminho e andar por um caminho que aparentemente aparentemente não, é um caminho fácil, é um caminho largo, é um caminho tranquilo, mas que no final conduz à morte. E o caminho do Senhor, o caminho de Jesus, como Ele ensina também no Sermão da Montanha, é um caminho estreito, é um caminho apertado, em que nós temos que deixar para trás muitas coisas que nos afastam do Senhor. Jesus já venceu o diabo. Jesus já venceu o maligno. E Ele sabe que pouco tempo lhe resta. Isso a gente aprende lá em Apocalipse capítulo 20, quando se completarem os 1000 anos. Apocalipse capítulo 20, verso de número 7. Quando se completarem os 1000 anos, Satanás será solto e sairá a seduzir as nações para cercar o povo de Deus. E Jesus chega a dizer: se aqueles dias não fossem abreviados, lá em Mateus capítulo 24, nem os eleitos, nem os escolhidos seriam salvos, para falar das tribulações, das lutas que nós estamos sujeitos. Mas lá em Apocalipse capítulo 20 e capítulo de número 19, nós encontramos a vitória de Jesus. Ele lançou no lago de fogo e enxofre a besta, o falso profeta. Ele lança o diabo e por fim lançará todos os seus inimigos, todos os filhos do maligno. Jesus venceu, mas eles ainda estão presentes no mundo. Pense nos nossos irmãos do passado. Desde Adão e Eva, eles tiveram que lidar com a maldade de Caim. E depois que Caim foi expulso, 7 descendentes de Caim, onde mostra ali em Gênesis capítulo de número 5, a linhagem daqueles que seguiriam o Senhor, daqueles que andariam em fé genuína diante de Deus. E logo no capítulo 6 ele faz a distinção, numa linhagem daqueles que temem a Deus e de uma linhagem daqueles que não temem ao Senhor. Desde o princípio, desde o início da história humana,
O mundo é dividido por aqueles que são de Deus e andam nos seus caminhos, em relação àqueles que não são de Deus e não andam nos seus caminhos. O texto diz, no verso 25, que enquanto os homens dormiam, veio o inimigo e semeou. É claro que nesse contexto a gente não pode tomar como negligência dos trabalhadores o estarem dormindo. Foi à noite. Mas isso tem um ensinamento para nós. Que é justamente naquele momento onde nós nos sentimos tranquilos. Eu estou fazendo tudo o que Deus quer que eu faça, eu estou vivendo em comunhão com o Senhor. A Bíblia nos lembra, aquele que está em pé, que pensa que está em pé, vigia para não cair. É no momento em que nós pensamos e achamos que está tudo bem, que o inimigo vem e semeia situações difíceis com as quais nós teremos que lidar. E sempre tendo em mente, eu preciso vencer o mal com o bem. E todo o trabalho dele, todo o trabalho do inimigo das nossas almas, é tentar destruir a obra de Deus na nossa vida. Existem pessoas, eu não sei se você é uma dessas pessoas, existem pessoas que dizem assim, eu não tenho inimigo. Essa noite Deus está te lembrando que você tem inimigo. E você tem um inimigo que não é fraco não. Você tem um inimigo que é forte. Mas eu quero dizer que se você andar com Jesus, maior é Jesus na sua vida do que esse inimigo que é forte. A presença do mal no mundo é algo que nós teremos que lidar com isso. Estejamos nós dispostos a enfrentar ou não, viver em comunhão com Cristo ou não, todo ser humano ele vai enfrentar a maldade no mundo. A diferença é com quem nós estamos para enfrentar essa maldade. Tem gente que quer enfrentar essa maldade por si só. Para a gente enfrentar esse mundo, a gente precisa de Jesus. Os discípulos de Jesus deveriam considerar isso. É claro que depois Jesus explicou a parábola, no verso de número 37, 38 e 39, Jesus está dizendo, olha, o filho do homem é o que semeia a boa semente, e a boa semente são os filhos do reino. E ele menciona isso no verso 37 e verso 38. Jesus está dizendo, vocês são os filhos do reino, e eu estou semeando vocês nesse mundo. E aí você lembra da oração sacerdotal em João capítulo de número 17, quando Jesus ora ao Pai, e ele diz assim, Pai, não peço que os tires do mundo, e sim que os livres do mal. Então quando eu entendo que eu estou cercado de maldade, mas eu sou luz neste mundo, eu sou o sal dessa terra, eu sou uma boa semente do reino de Deus, neste lugar onde Deus tem me plantado, na minha família, no meu trabalho, na igreja, fora da igreja, na minha cidade, no meu bairro, com os meus vizinhos, eu sou essa boa semente. Então eu tenho que ter um compromisso com santidade, eu tenho que ter um compromisso com a fidelidade, para que eu não seja pego no laço do diabo, para que empecilhos e sementes malignas que vêm sobre a nossa vida, e às quais nós estamos sujeitos, que isso não venha nos derrubar e nos afastar do Senhor. Porque se você estiver lembrando, como Pedro lembrou aos cristãos que estavam na dispersão, na sua primeira carta, no capítulo 5, no versículo de número 8, ele diz, sede sóbrios e vigilantes, porque o diabo, o vosso adversário, anda em derredor, rugindo como leão, procurando alguém para tragar. Resiste-lhe firmes na fé, sabendo que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo afora. Irmãos, você só luta contra o inimigo se você reconhecê-lo. Existem muitos cristãos que estão naufragando na fé porque esquecem desse inimigo, porque esquecem que estão cercados pela presença do mal neste mundo, e que se não vigiar, e que se não orar, e se não mantiver uma vida de leitura da palavra de Deus, comunhão com a igreja, obediência ao Senhor, vai ser um cristão fraco. O autor aos Hebreus, ele vai mencionar isso. Paulo também, numa de suas cartas, menciona isso. Ele menciona sobre aqueles que abandonaram o Evangelho, sobre aqueles que naufragaram na fé, aqueles que amaram o presente século e deixaram a vida de comunhão com o Senhor, porque não consideraram
que, embora a vitória de Jesus sobre o mal, ainda estavam com a presença do mal ao seu derredor. Que você lembre disso, que você esteja atento. Quando alguém vier falar algo que você não gosta, te irritando, deixando você irado, você respira fundo e você lembra, a sua luta não é contra carne e sangue. Você lembra de Efésios capítulo 6, a partir do verso 10. A sua luta é contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. A gente fica mergulhado tanto nessas coisas dessa vida, preocupado com conta para pagar, preocupado com aquilo que as pessoas falaram da gente, preocupados com o que as pessoas fizeram com a gente, preocupado com tantas coisas que nós esquecemos que a nossa luta não é isso. Não é contra as pessoas, contra o que fizeram conosco. A nossa luta é espiritual, contra as forças espirituais do mal. E essa luta você não vence com armas naturais, você vence com armas espirituais. Você tem afiado as suas armas espirituais? A Bíblia diz que a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, você tem andado afiado com ela. Então a vitória sobre o maligno, sobre o mal, não nos isenta da presença do mal no mundo. Do verso 26 ao verso de número 29, a vitória de Jesus sobre o mal não nos torna juízes sobre o mal. Não é você que vai julgar o mundo. Não é você que vai julgar e dizer quem está no céu e quem vai para o inferno. Porque os trabalhadores nessa parábola, os trabalhadores do dono desse campo, viram que, de repente, quando cresceu o trigo, cresceu também o joio. Até então eles não haviam percebido. Então, quando ambos crescem, eles percebem, em algum momento você consegue enxergar e percebe a maldade. E quando você percebe a maldade, você é tentado a dizer assim, vai para lá e eu para cá. Você é tentado a excluir, você é tentado a julgar e a dizer, olha, essa pessoa não é de Deus. E talvez até tomarmos algumas atitudes, com as quais, nessas atitudes, aí o verso de número 29 nos explica por que ele não deixa nós excluirmos as pessoas e fazermos essa separação entre quem é de Deus e quem não é de Deus. Porque ele diz, não, replicou ele, para que ao separar o joio não arranqueis também com ele o trigo. Jesus está ensinando que esse papel de juiz não é nosso. O papel de juiz é dele. E nem quando ele veio, só quando ele voltar. Porque ele disse, olha, o Filho do Homem não veio julgar o mundo, mas veio para salvá-lo. Mas na próxima vinda dele, na segunda e última vinda dele, porque existem pessoas que acreditam que Jesus vai voltar uma vez escondido, aí depois vai voltar outra vez para não sei quem, depois volta, e aí isso dá um nó na nossa cabeça. Nós acreditamos que Jesus vai voltar só mais uma vez. E a Bíblia diz que todo olho verá, assim como um relâmpago, tem até um louvor, né? Que sai do Oriente, se mostra no Ocidente, né? Assim há de ser a vinda. Karine está rindo para mim, você achou que eu ia louvar? Você achou que eu ia cantar? Eu fiquei tentado a cantar, ela já estava rindo achando que eu ia cantar. Né? Se eu lembrar um outro canto que eu canto depois. Né? Então todo olho verá. Todo olho verá Jesus voltando. E aí não vai haver necessidade, como o próprio Senhor Jesus ensinou. Olha, se alguém disser, o Cristo está no interior da casa, ele diz, não saia para ver, não entre para ver. Ah, o Senhor está em tal lugar, não vai até lá. Porque quando Jesus voltar, esteja você onde estiver, você vai saber que Ele voltou. E aí não tem como escapar. Então, para que julgar? Nós temos uma necessidade muito grande de dizer quem é de Deus, quem não é de Deus, quem está salvo, quem é espiritual, quem é pessoa de oração e quem não é. E Jesus ensina que esse papel não é nosso.
É importante falar também que com isso, Jesus não está ensinando que nós não podemos distinguir o certo do errado. Ele não está ensinando que nós não podemos disciplinar na igreja. Ele não está ensinando que nós não podemos excluir da comunhão. Ele não está ensinando que nós não podemos olhar para o irmão, repreender o irmão se ele estiver errado, porque isso Mateus capítulo 18 nos ensina. E Ezequiel capítulo 33 também. Ezequiel 33, o Senhor ensina através do profeta: se você que é de Deus, vê alguém no caminho errado e não falar com ele, estando você em condição de falar com ele, se aquela pessoa perecer no pecado dela, o sangue dela vai ser cobrado da sua cabeça. Por que você não falou? Por que você não exortou? Por que você não chegou junto em amor? Não é chegar igual a pregação de Jonas, né? Se você não se arrepender, você vai para o inferno. Não é isso. É chegar em amor. Irmãos, olha, irmão, não é esse o caminho. Não é essa a vontade do Senhor. Jesus não está ensinando que nós não podemos aplicar disciplina na igreja, mas Ele está ensinando que quanto ao poder de colocar alguém no céu ou no inferno não está em nós. Esse juízo pertence a Deus. Porque nem a igreja excluindo alguém da comunhão da igreja quer dizer que a pessoa está no inferno. Embora algumas igrejas no passado imaginavam isso, interpretando equivocadamente o texto quando diz, o que você ligar na terra terá sido ligado no céu, o que desligares na terra terá sido desligado no céu. Jesus ensina então, Mateus 10, verso 16: eis que eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos, sede portanto prudentes, como as serpentes e simples como as pombas. O que isso quer dizer? Senão, quando você estiver diante do mal, fazer igual Davi falou: Senhor, põe guarda na porta dos meus lábios, enquanto estiver diante de mim o meu inimigo. Me ajuda a segurar a língua enquanto o mal estiver diante de mim. Me ajuda a ser prudente como a serpente, a ter percepção da maldade dos outros para não incorrer no mesmo erro. Para não se deixar levar pela sedução e pelo engano de Satanás. Você está atento a isso? Você percebe que a sua luta, por não ser contra carne e sangue, ela vai se descortinar nas suas escolhas. Quando você estiver com alguém, e a proposta ali para o pecado, seja para o roubo, seja para a sonegação de imposto, seja para tantas outras coisas, até mesmo para dizer assim: eu não preciso ir à igreja para adorar a Deus, não, adoro a Deus em casa. Aí você quebra o mandamento, a palavra de Deus que diz que nós não devemos deixar de nos congregar. Aí fazemos concessões, porque você abre uma concessão hoje, e amanhã você já está com as portas escancaradas para uma vida longe do Senhor e da comunhão com o Senhor. Ele está dizendo que nós precisamos tomar cuidado quando tratamos assim com as pessoas que estão no erro. Porque a forma como nós tratamos essas pessoas, dependendo do pacote que nós colocamos essas pessoas, nós podemos até atingir alguém que é dele. Então a preocupação aqui no texto do verso 26 ao verso de número 29, Jesus ensina que a preocupação é com o joio, com preocupação com o trigo, para que o trigo não seja arrancado. Então, antes de condenar o outro, pensemos de que nós podemos estar agindo contra um trigo, podemos estar sendo instrumentos na mão do inimigo, para fazer com que esse trigo não cresça e não dê frutos. A gente precisa pensar nisso. E aí Jesus está ensinando que essa igreja que está nesse campo que é o mundo é formada por joio e por trigo, e é Ele quem vai fazer essa separação. Em terceiro lugar, a vitória de Jesus sobre o mal nos convoca a continuarmos crescendo e frutificando para Jesus. Pode ser que em algum momento você desanime de fazer a vontade de Deus, porque todo mundo à sua volta está no caminho do erro. Tudo à sua volta te conduz a fazer o que é errado e a não se importar com a vontade de Deus. Isso não tem nada a ver, está todo mundo fazendo dessa maneira.
E aí o verso de número 26, o verso 30 nos ensina isso, o verso 26. E quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio, ou seja, quando o trigo cresceu, ele produziu fruto, e aí ficou em destaque o joio. Verso 30, deixai-os crescer juntos até a colheita, e no tempo da colheita direi aos ceifeiros, ajuntai primeiro o joio, atai-o em feixes, para ser queimado, mas o trigo recolhei-o no meu celeiro. Jesus está nos ensinando que, a despeito do mal no mundo, o nosso propósito permanece. A presença do mal no mundo, mas nós continuamos crescendo e continuamos frutificando para a glória de Deus. O cristão, o discípulo de Jesus, não tem formatura. Eu já fiz isso, já li a Bíblia toda, já fui à igreja no domingo, então está tudo bom para mim. O discípulo de Jesus, ele procura crescer a cada dia para ser cada vez mais com Jesus Cristo. A pergunta é, você tem feito isso? Você tem procurado crescer? Você tem procurado estudar a palavra de Deus? Conhecer mais a Bíblia, mais a vontade dEle para você? Você tem se contentado apenas com aquilo que o apóstolo Pedro e o apóstolo Paulo também ensinam em suas cartas, se contentado apenas com o leite? Pedro fala isso numa de suas cartas, Paulo também aos Coríntios, fala sobre o leite. O leite é o ensino simples do Evangelho que diz respeito: Jesus morreu para nos salvar, mas e o mais? Sobre os mandamentos de Deus, sobre a vontade de Deus, sobre o propósito dele na nossa vida, sobre o sermos discípulos, fazendo outros discípulos. Hoje estamos imaginando, como muitos dos nossos dias, que ser cristão, ser do cristianismo, é apenas receber bênçãos. É apenas receber favores de um Deus tão bondoso que não se preocupa com aquilo que nós estamos fazendo, mas em apenas nos dar. Jesus, ele diz lá em João, capítulo de número 15, olha, não foram vocês que me escolheram a mim, mas eu escolhi vocês para que vocês deem fruto, e o vosso fruto permaneça, e o fruto é, segundo Gálatas, capítulo de número 5, verso 22, é o amor, é a paz, é a alegria, é a bondade, é a benignidade, é a paciência, é a mansidão, é o domínio próprio. Esse é o fruto que nós devemos dar. É pensar nas coisas do alto, é semear o Evangelho, é fazer a vontade de Deus, é impedir que o mal, à nossa volta, pelo menos onde nós estivermos, ganhe espaço. Certa vez, um teólogo disse que o mal é simplesmente a ausência do bem. Toda vez que você deixa de se posicionar como um discípulo verdadeiro de Jesus, comprometido com a santidade, comprometido com a palavra de Deus, com a verdade absoluta de sua palavra, o mal ganha espaço. Então que você não permita o mal ganhar espaço na sua cabeça. Então enche a sua cabeça com aquilo que é de Deus, pense nas coisas do alto. Que você não permita que o mal ganhe espaço na sua casa. Então vigie as discussões, ponha a guarda na porta dos seus lábios, cuide de todos aqueles que Deus te deu no seu lar, que você não dê espaço para o mal no seu trabalho. Quando você percebe aquele colega de trabalho fazendo algo para te prejudicar, que você não pague na mesma moeda, que você mostre a ele misericórdia, que você mostre a ele graça. É mais fácil pregar, mais fácil falar, difícil é viver. Mas é isso que Jesus ensina, e é assim que nós somos luz, seremos luz, e é assim que nós seremos sal, crescendo e frutificando. O joio, ele vai crescer, mas você não pode parar de crescer também. Perceba só, irmãos, o joio foi semeado, o trigo foi semeado, o joio cresceu, o trigo também cresceu. O trigo deu fruto, o joio não. A grande diferença é que frutos você tem dado em sua vida. Porque a vida cristã, o ser discípulo de Jesus, não é receber, mas dar. O ser discípulo de Jesus é abençoar alguém,
é ser instrumento de Deus na vida de alguém, é ser aquele ombro amigo para alguém chorar, é ser as palavras de conforto para animar alguém, é ser a voz de encorajamento no meio da fraqueza, é ser aquele que em todo o tempo ama um amigo e na angústia se faz um irmão, como o Provérbios 17 nos ensina. Em último lugar, a vitória de Jesus sobre o mal será completa no julgamento final, e essa vitória será uma vitória eterna. Cada vez que você resiste à tentação, resiste ao pecado, Deus te dá condições ali de vencer aquele mal naquele momento. Porque é o Espírito Santo que habita em nós, fortalecido e alimentado também pela palavra de Deus. Quando nós lemos a palavra, nossa alma é fortalecida e nós encontramos forças no Senhor de resistirmos ao diabo para que ele fuja de nós, de resistirmos às tentações para que nós não caiamos em pecado. Mas esse texto nos ensina que um dia o joio vai ser recolhido e vai ser queimado. Então Jesus ele ensina no verso 40 ao 42, pois assim como o joio é colhido e lançado ao fogo, assim será na consumação do século. Ou seja, no último dia, na volta do Filho do Homem, mandará o Filho do Homem, que é Jesus, os seus anjos, que ajuntarão do seu reino todos os escândalos e os que praticam a iniquidade, e os lançarão na fornalha acesa. Porque vai recolher todos os escândalos e todos os que praticam a iniquidade, porque esse é o fruto que a árvore má dá. Esse é o fruto do maligno. O que na parábola do joio é o não ter fruto. Mas os filhos do reino frutificam para a glória de Deus, cumprindo a vontade do Senhor. Então ele vai recolher, e aí o verso 42, e os lançarão na fornalha acesa, ali haverá choro e ranger de dentes. Esse sofrimento é um sofrimento eterno. Esse julgamento tem efeito eterno. Completo será o julgamento de Deus, o juízo de Deus. Por isso nós não precisamos e nem devemos estabelecer esse juízo de quem vai para o céu, de quem vai para o inferno. Por isso nós devemos continuar crescendo e frutificando para a glória de Deus, porque no final de tudo cada um vai dar conta de si a Deus. E enquanto você aponta o dedo para o outro, a gente fala isso, né? Tem 3 apontados para você. Não esqueça disso. Não esqueça que você que aponta o pecado dos outros terá que dar conta dos seus próprios pecados diante do Senhor. O que você vai apresentar diante dele? Frutos que glorificaram o nome dele aqui nessa terra? Ou você não vai apresentar fruto algum? E aí, o verso de número 43. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Tudo aquilo que nós esperamos será concretizado. A esperança será alcançada, porque a nossa esperança em Cristo não se limita apenas a esta vida, mas nós cremos que quando Jesus voltar, nós nos encontraremos com Ele nos ares, iremos ressuscitar, para estarmos para sempre com Ele. Reinaremos com Ele, estaremos com Ele em Sua presença. Apocalipse capítulo 21 nos lembra isso, que nós estaremos para sempre com o Senhor. Detalhe, sem a presença do mal, sem as tentações e sem as tentativas de Satanás em nos afastar do Senhor. Não passará sobre a sua cabeça, nos seus pensamentos, pensamentos ruins, pecaminosos. Todos os seus pensamentos serão puros, como nós cantamos aqui, como uma oração profética, dizendo: cria em mim, ó Deus, um coração puro. É nesse dia, quando Jesus voltar, em que Ele lançará no lago de fogo e enxofre todo o mal. E nós, como seus filhos, os que cremos verdadeiramente em Jesus, como nosso único Senhor e Salvador, nós estaremos com Ele. E aí o Senhor Jesus diz: olha, os justos resplandecerão como o sol. Seremos plenos.
a imagem e semelhança de Jesus Cristo. Toda luz que nós tentamos brilhar no nosso tempo, na história da nossa vida, e que muitas vezes é ofuscada pela maldade que nos cerca, ali não, seremos cristãos, discípulos de Jesus plenos, perfeitos, como perfeito é o nosso Pai Celeste, como perfeito é o nosso Senhor Jesus. E isso nos lembra, irmãos, que nós estaremos com o nosso Pai Celeste, no reino dele, em plena comunhão com ele. A vitória de Jesus sobre o mal nos lembra de um julgamento final e que será eterno, mas nos lembra também que será eterna a nossa comunhão perfeita e plena com ele. E é por isso que você deve perseverar, e é por isso que você deve continuar seguindo o Senhor Jesus, é por isso que você deve continuar pagando o preço para ser sal, para ser luz, ainda que todos à sua volta expressem atitudes como se fossem filhos do maligno. Não julgue isso, olhe para você e queira ser você fiel ao Senhor, queira ser achado por Jesus Cristo na volta dele, como alguém que está em paz com ele, por meio do sangue dele, mas também em fidelidade a ele. Essa parábola, ela nos mostra dois semeadores, Jesus e o diabo. Nos mostra duas sementes, os filhos do reino e os filhos do maligno. Nos mostra dois destinos, o fogo para o joio e a comunhão com o Pai para o trigo. Quem é você nessa história? Quero desafiar você a ser o trigo, a ser aquele que recebe o cuidado de Deus e crê na vitória, não das coisas dessa vida, mas sobre o mal que tenta te afastar do Senhor.